Comentário aqui, pessoal, da Bíblia Tab, né? Pega aqui, ó. De morte hás de morrer, isto é, morrerás com certeza. Este anúncio introduz o tema da morte como destino do homem, tema que preocupa quase todas as religiões, segundo o relato de Gênesis. Aqui a tradução de Gênesis 2,17, da Bíblia Tab. Mas não comerás da árvore do conhecimento, do que seja bom ou mal, pois desde o dia em que dela comerdes, tua morte estará marcada. Por que a Bíblia Tab traduziu assim? Porque o termo Beion, ela não necessariamente quer dizer um período de 24 horas, sim no tempo. E de fato, a partir do momento que eles comeram, a morte deles já estava agendada, já estava determinada. O hebraico é literalmente morrer, mut, com dois tempos verbais. Diferentes. Morrendo, morrerás. O que pode ser traduzido como certamente morrerás, ou morrendo, morrerás. Vamos ver como era o pensamento do judaísmo do Segundo Templo sobre isso. Livro deuterocanônico, livro da sabedoria, a data é século I a.C., tá? Sabedoria de Salomão. O que o texto de Sabedoria de Salomão vai falar? Sabedoria de Salomão, capítulo 2, versos 23 e 24, diz assim: Porque Deus criou o homem para a incorruptibilidade, e o fez à imagem da sua própria eternidade. Mas pela inveja do diabo entrou a morte no mundo, e os que pertencem a ele experimentaram-na. Ou seja, o judaísmo do Segundo Templo acreditava sim que foi a morte física que implementou ali. Foi por causa da inveja do diabo. Tem a referência aqui, apócrifo judaico antigo, segundo Esdras ou quarto Esdras, tá? Isso aqui é um documento do primeiro século, entre 90 e 100 depois de Cristo. Segundo a Esdras 3:7 diz assim: E a ele deste o mandamento de amar o teu caminho. Ele, porém, transgrediu e imediatamente decretaste sobre ele a morte e sobre seus descendentes, ou seja, morte física mesmo. E ele não morreu naquele mesmo dia porque o termo Beion não quer dizer necessariamente 24 horas. Segundo Esdras 7:118, ó Adão, que fizeste? Pois ainda que foste tu quem pecou, a queda não foi somente tua, mas também nós, que somos teus descendentes. Agora aqui, apócrifo judaico antigo, Apocalipse de Moisés, aproximadamente século I depois de Cristo, capítulo 28. Por causa da transgressão de Adão, a morte veio sobre todo o gênero humano. Judaísmo rabínico, Talmud babilônico, compilados entre os séculos 3 e 5 depois de Cristo. Tratado Shabat 55b. Não há morte sem pecado e não há sofrimento sem iniquidade. Cristianismo primitivo. Teófilo de Antioquia. Deus fez o homem do pó da terra e o colocou no paraíso, mas quando desobedeceu, trouxe sobre si a morte, conforme lhe fora dito: no dia em que comerdes, morrereis. Irineu de Leão, do ano 180. Quando Adão desobedeceu a Deus, ele caiu sob o poder da morte e tornou-se mortal, transmitindo essa mortalidade a todo o gênero humano. Justino Mártir. Pois Adão, tendo desobedecido, tornou-se sujeito à morte, como Deus havia declarado. Aí muita gente não entende, eu vou até explicar aqui. Mas por que o erro de Adão atingiu os outros? Você precisa entender a narrativa, independente se você acredita na Bíblia ou não. Eu quero que você interprete o texto da forma correta. Eles estão ali num determinado local, correto? Eles estão passando por teste. Eles têm uma árvore da vida ali, correto? Que a árvore da vida faria o que para eles? Se eles comessem, eles teriam a vida eterna. A partir do momento que eles estão ali e eles são expulsos daquele local, e aquela árvore da vida eles perdem o acesso, quem descender deles automaticamente não vai ter esse acesso. Então é por isso que a morte também atinge os outros seres humanos. Porque muita gente pensa assim, por causa de Adão eu morro. Não, primeiro que todo mundo peca. O salário do pecado é a morte, correto? Então pronto. Isso aí é uma responsabilidade sua. Outro ponto, por que o pecado de Adão atinge todo mundo? Porque depois deles,
ninguém teve mais acesso a essa árvore da vida. Correto? Então, se você não tem acesso a uma coisa que pode te dar a vida eterna, você vai morrer, até porque você peca. Então não é uma coisa mágica, Adão pecou e por isso que todo mundo morre. Não, primeiro que você morre pelos seus próprios erros, que o salário do pecado é a morte. E o outro ponto, segundo os textos bíblicos, eles são expulsos do local que tem aquela árvore da vida que podia dar a vida eterna para eles. Então quem descende deles vai ser atingido por isso. Tá bom, pessoal? Então aqui fica quebrado esse misticismo que Deus mentiu e Satanás falou a verdade. Não, isso aí é falta de interpretação de texto, de conhecimento do hebraico bíblico. A palavra Beyom não necessariamente fala de 24 horas. Então, sim, está certo. Porque no dia em que eles comeram, eles foram condenados à morte, e não necessariamente tinham que morrer num período de 24 horas.